Não, a Ana estava, né, acho que Especificando, né? especificando alguns casos, né, que podem impactar na vida adulta, né? Ela estava falando, por exemplo, além de abandono, estava falando do que mais? Bullying, abuso verbal, abuso psicológico, abuso físico, né, o abuso sexual, o quanto isso pode afetar, né, a vida de uma criança e acarretar para a vida adulta, levar para a vida adulta. Isso são coisas que a gente pode colocar aí como traumas ou não, depende do quanto isso afeta a criança e do quanto isso impactou a vida da criança. Então, pessoas que geralmente sofreram esse tipo de coisa, ou sofreram abandono, geralmente crianças que foram adotadas, que foram abandonadas pelos pais biológicos, crianças que foram abandonadas no sentido dos pais saírem para trabalhar e deixar a criança em casa sozinha, né? Ou a criança que ia para a escola e sofria um bullying na escola, ou a criança que sofria uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão psicológica de um pai, de uma mãe, de um cuidador, de uma babá, uma pessoa que ficava cuidando na escola, de amigos, professores, sejam quem foram essas pessoas que fizeram, isso pode acarretar, isso pode levar para a vida adulta, né? Sentimentos de dificuldade de relacionamento social, dificuldade de relacionamento com o parceiro, né? Ou até mesmo a questão assim, de sentimento de rejeição, a questão da pessoa estar sempre tentando compensar no sentido de fazer coisas para agradar o outro, para chamar a atenção do outro, para sempre ser bem aceito, ser visto pelas pessoas. Então isso acaba afetando a vida da pessoa e às vezes a pessoa não se dá conta. Ela não para prestar atenção, para observar e ver o porquê que ela está tendo esse comportamento, ela está tendo essa atitude, está agindo dessa forma. E muitas vezes foram por coisas que aconteceu lá na infância dela. Às vezes a criança ela é abandonada por uma babá que ela gostava muito, que ela amava muito, e essa babá saiu para ir embora e não voltou mais. E aí os pais não sentaram, não explicaram para essa criança o que aconteceu, porque essa babá não vem mais. Ou o cachorrinho dela, que era o animalzinho de estimação que ela amava muito, foi atropelado e os pais não quiseram falar para a criança, né, para não deixar a criança triste, para ela não sofrer. Aí inventa que o cachorro foi embora. E isso também vai gerando coisas, né? Porque a criança ela é muito objetiva. Quando as coisas acontecem na vida dela, ela foca naquilo que está acontecendo de ruim. Então, a babá foi embora e não voltou mais, o cachorro foi embora e me abandonou, e assim por diante. Essas coisas acabam refletindo, né? Os pais que têm um jeito de agir com a criança de uma forma agressiva, uma maneira de se expressar agressivamente, né? Com gritos, que falam coisas negativas para a criança sobre ela mesma. Então, tudo isso afeta a vida da criança. Tem coisas que acabam se tornando trauma, mas tem coisas que acabam marcando a vida dessa criança negativamente. Por exemplo, rótulos. Nós, adultos, carregamos muito rótulos da nossa infância, que a gente não tem a menor percepção. Crenças que a gente também carrega da infância e nós não temos percepção. E que isso foi construído lá nos primeiros anos de vida, pelos próprios pais, na maneira como os pais falavam e agiam, ou na escola, através do professor, pessoas próximas, que hoje reflete na vida desse adulto, que ele carrega até hoje. Acabei falando mais coisa, né? Sim, aí, ó, tá vendo só, gente? Vocês que pegaram a parte com áudio, tá mais completa do que a sem áudio, tá? É que eu tava prestando atenção aqui, vendo que tava algo errado. Aí eu perdi meio que o foco, tá, gente? Mas tá bom, todo mundo ouviu. É o ao vivo, TI. Quem sabe faz ao vivo. E a Ana falou, né? E é importante a gente pensar nisso, né? E aqui a gente não quer, mais uma vez, repetindo, né? Culpar os pais, ou porque meu pai é culpado, ou porque é isso, ou porque é aquilo, né? Então, cada pai agiu da maneira que achava melhor na época, enfim, né? E aqui o nosso foco não é esse, não é falar dos pais, mas falar, né, do impacto que algumas
que algumas situações trazem na nossa vida adulta, né? Só assim, para pontuar, TI, eu sempre digo, gente, que pai e mãe não tem manual. Tá? Quando o filho nasce, eles não vêm com manual. E o pai e a mãe, eles tentam dar o melhor. Então, muitas vezes, os pais acabam cometendo alguns erros, algumas coisas, mas é no sentido de acertar. Todo pai e toda mãe busca esse acerto para o filho. Por isso, o objetivo aqui não é culpar ninguém, mas sim explicar o porquê, né, que nós temos determinados comportamentos e determinadas atitudes na nossa vida.